Salve a todos com a paz do Senhor. Agora eu vou ler Marcos capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo-lhe disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não o separa o homem. Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças, versículo 13. E traziam-lhes crianças para que eles tocassem, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. O jovem rico, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra ao teu pai e mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: lhe falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tendes e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhe: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já neste tempo em casa, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando para tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. E aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele disse: que queres que eu vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentamos à tua direita e à outra à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhe: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado.
E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si mesmo, disse: sabeis que os que julgam ser príncipe da gente dela e se assenhoreiam e aos seus grandes usam autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser antes será o vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si mesmo na sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero que tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e surgiu a Jesus pelo caminho. Seguiu. Amém.